Deixa eu compartilhar a apresentação aí, para que a gente já possa ir participando. Deixa eu colocar aí em modo apresentação. Então, todos estão vendo, né? Então, vou perguntar mais uma vez. Estão vendo aí a aula 16? Sim. 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 Nascimento da consciência. Consciência, porque a consciência nós vamos estudar bastante esse assunto, né? Mas aqui nós estamos falando da consciência do ego, do eu, Luiz, né? Então, a gente se identifica como um ser, uma pessoa, né? Uma personalidade. Então, a gente tem toda uma história, né? Tem os nossos sentimentos. Então, estamos falando do eu, do espírito encarnado e nós, né? Então, essa consciência que nós vamos falar hoje. Lógico, e depois vamos ter aulas lá de níveis de consciência mais profunda, mas vamos falar hoje dessa consciência do eu. E aí, para inspirar um pouquinho, eu coloquei aqui no material uma mensagem, tirei um trecho, na verdade, né, uma parte da mensagem de João Evangelista. Ele se identificou lá na época como João Evangelista, mas o importante é a gente ficar com o conteúdo, né? Se foi realmente João Evangelista que transmitiu a mensagem ou não, o importante é a profundidade dela, tá bom? Então, eu já vou apresentar aí desse livro, é muito interessante esse livro, Roma e o Evangelho. Então, como foi, vamos dizer assim, construído esse livro já é muito interessante. Então, eu tirei parte de uma mensagem de João Evangelista, ele transmitiu lá em 1874, né? Então, vamos trazer e parte. Então, só para inspirar a gente, né? Eu trouxe aqui, porque a gente vai entrar em outros assuntos. Mas a forma, né, de descrever, né, uma forma filosófica, ao mesmo tempo bem profunda, né? Então, ele diz assim: meu espírito não via o homem do paraíso, via muito menos eu um homem, coisa pouco mais um animal superior. Seus olhos não refletiam a luz da inteligência. Sua fronte desaparecia sob o cabelo áspero e hirsuto da cabeça. Sua boca, desmesuradamente aberta, prolongava-se para diante. Suas mãos pareciam-se com os pés. E frequentemente tinha um emprego destes. Uma pele pilosa e rígida cobria suas carnes duras e secas, e não dissimulavam a fealdade do esqueleto. Oh, se tivesse me visto, como eu, o homem do primeiro dia, com seus braços compridos e esquálidos caídos ao longo do corpo, e com suas grandes mãos pendidas até os joelhos, vosso espírito teria fechado os olhos para não ver e procuraria o sono para esquecer. A mensagem é longa, né? Ele vai escrevendo muitas coisas, mas eu trouxe só esse trecho aí para nos inspirar, porque eu trouxe uma ilustração aqui só para que possa nos motivar. Lógico que tem vários ramos aí, né? Várias linhagens, né? Eu trouxe aí algumas imagens só ilustrativas, né? Tá bom, pessoal? Só ilustrativa. Mas trouxe aí o Ardipithecus, o Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, os Neandertais, né? Homo sapiens, mas tem muitas outras, né, linhagens aí, só para a gente ter uma ideia, tá bom? E agora, antes de passar aqui para vocês, para a gente conversar, ainda eu vou trazer agora um trecho também, né, uma parte aqui do livro do Ken Wilber, eu já comentei sobre esse livro. Então, de forma assim, profunda também, uma forma, ele tem de escrever, né? Ele vai dizer para nós assim: o homem do alvorecer começou sua caminhada imerso
nos domínios subconscientes da natureza e do corpo. E inicialmente se percebeu indistinguível do mundo e já evoluir até ele ponto. Então, aí, eu vou dar um ponto agora, né? Porque eu trouxe só uma parte e para nos inspirar, tá bom? O que nós vamos falar hoje, Luiz? Nós vamos falar da consciência do ego. Mas a consciência do ego, não hoje no nível que nós estamos, né? Nós estamos já no nível bem evoluído, não é? Nós vamos falar de uma consciência ali, está nascendo. E a gente viu naquele mito, né, na aula passada, nascendo o erro, Luiz. Nascendo uma consciência ali de identificação de si como indivíduo, de identificação do meio, né? Aquela consciência, e vai entrando nos aspectos morais, porque nós estamos acompanhando as aulas e sabemos que somos seres espirituais, né? E aí a gente está aí viajando num processo evolutivo. E agora nós chegamos no reino que nós chamamos assim hominal, no reino dos homens, né? Dos seres humanos, melhor dizendo. Só e aquela descrição, né? João vai descrevendo ali de forma tão poética, né? E tão verdadeira. Aquela descrição que João passou para nós ali, e homem a gente enxerga, né? Aquela descrição dele. Ele vai falando, né? Da questão, né? Da pele, uma pele dura, né? Peluda, né? A questão rígida, né? Os cabelos ali muito absurda, aquela coisa mais dura, né? E as mãos, né? Muito grandes, os braços, melhor dizendo, e as mãos que pareciam mais, os pés pareciam as mãos, né? Então ele está descrevendo ali um homem bem primitivo, não é? Seres humanos primitivos, muito primitivos. Ele diz assim que se a gente tivesse condição de ver o nosso espírito, né, nós, enquanto espíritos, nos assustaríamos, né? Ele está dizendo para nós. Porque ele diz assim, assim, um pouco mais evoluído que o animal, né? Mas muito longe do que a gente é hoje, né? Então, imagina o imovimentável esse homem, como o Wilber diz, um homem do alvorecer, um homem que nasce ali, né? O ego, vou passar para a Annelisa, né? Mas o ego, vamos pegar essa estrutura. O ego é o quê? É a estrutura que vai dar consciência ao espírito encarnado. É quando eu me identifico como pessoa. Os animais têm um ego também, a gente viu que tem. Só que o ego do animal, ele está muito imerso ainda no inconsciente, tem alguns lapsos, como a gente viu. Agora, esse homem do alvorecer não é tão diferente, mas tem conexões já do ego e o animal não tem. Ele vai ter algumas conexões, mas essas conexões não estão ainda em plenitude, né? São lapsos ali também. Vou passar para a Annelisa comentar. Pode falar, Ana. Está me ouvindo? Estou. Tá. Então, essa descrição que ele acabou de ler para a gente, tem uma muito parecida no livro Exilados de Capela, que ele começa a descrever quando ele sobre as raças primitivas mesmo. E lá na descrição ainda fala que eles tinham o perispírito desencaixado, que eles ficavam desencaixados daquele corpo grosseiro, né, que eles tinham naquela época, e também vai falando sobre essa questão mesmo, que eles agiam naquele momento ainda muito pelo instinto, né, que eles não tinham ainda uma consciência. E ele também, naquela narrativa do Exilados de Capela, também fala
que se a gente visse, a gente também não ia querer, que a gente ia ficar assustado, que a gente também não ia querer ver as cenas que foram vistas, né? Então, não sei se é a mesma narrativa, mas eu sei que no livro Exilados de Capela fala sobre isso. E na época eu pensei justamente sobre esse processo mesmo de evolução, né? De um processo que aos poucos foi acontecendo até que a gente pudesse chegar nesse ponto que hoje estamos, né? Igual você falou agora há pouco no começo. Hoje nós temos consciência, tanto que estamos aqui discutindo a respeito disso, né? Mas já teve um período que não tínhamos absolutamente nada, né? E aí eu acredito que é desse momento que ele está falando, dos primatas mesmo, né? Interessante. O livro, né, só para esclarecer, né, o livro Exilados Apela tirou, sim, informação desse livro que eu estou apresentando para vocês. E na época não tinha, né, a obrigatoriedade ali de fazer as citações e o autor não fez as citações, o Edgar Armand não fez essas citações. Mas ele tirou essas informações desse livro. Essa outra informação do perispírito não está nesse livro, né? João não vai entrar nesse aspecto, então não sabe de onde ele tirou. Então, tem muitas coisas assim, principalmente o Edgar Armand, eu fiz na escola na Aliança também, então tenho conhecimento ali do material didático, tem muitas coisas, ele não cita a fonte. Se é hoje, não poderia fazer isso, né? A gente sabe que hoje não pode. Mas na época não tinha, então ele colocava as informações e não colocava a fonte. Mas, assim, só para esclarecer, a fonte, com certeza, é desse livro. Porque muitas coisas estão lá, e também no outro livro, que tem do material da Escola da Aliança, tem mensagens desse, e assim como tem outros livros também, né? Mas, enfim, o importante é a gente perceber e a gente não nasce pronto, não é? Importante a gente entender as leis. Nós, como homens, seres, né? Homens, não, tem que mudar a fala nossa, né? Seres humanos, primitivos. Imaginemos, né, como é que o ego, ali, essa estrutura do ego, como em Wilber falou, está mergulhado no subconsciente ou no inconsciente, né, como a gente já viu as definições. Mas está mergulhado no inconsciente. O que vai movimentar esses seres? O que vai movimentar eles? É a razão, não? Ainda a Instinto, gente... né? O instinto. É importante a gente saber. Então, o instinto, legal. O instinto, ele está ligado, eu passei uma informação para vocês do Livro dos Espíritos, né? O instinto está ligado ao quê? Ao ser espiritual ou à espécie? Espécie. Aos pés. Então, é bom a gente entendendo isso, lógico. E tudo é espírito, né? Se a gente for aprofundar, tudo é espírito. Mas é bom a gente fazer essa divisão. Então, está ligado à espécie, porque tem um objetivo. Tem um objetivo, o instinto, e é nobre. É criado por Deus, se assim a gente pode definir aí, né? Mas o ser e o criou, a gente, todos nós concordamos aí, é uma inteligência suprema. Então, sabe o que está fazendo. Então, o instinto, ele tem uma finalidade nobre. E aí, para nascer, Luiz, a consciência, a gente precisa ali, o ego vai precisar desenvolver algo. Porque ele foi expulso, né, se assim dizer, podemos usar esses termos, né, porque ele estava muito ligado ao self, ao ser que o criou. Estava totalmente guiado por essa força. E aí o ego vai agora aprender a caminhar. E aí precisa, nós, enquanto seres encarnados, e nós temos um nível de consciência. E a nossa consciência já está ligada a muitos valores do mundo inconsciente, e nós já trabalhamos, né? Nós temos muita coisa, quando falamos inconsciente, nós estamos falando do self, né? Da totalidade. Nós já estamos ligados ao ser espiritual, porque nós somos esse ser. Só que é uma parte e está se manifestando aqui no corpo, não na sua totalidade.
Então, esses seres, como é que nasce a consciência, Luiz? É de uma hora para outra? Não, é através das experienciações, né? Da vivência. Eu preciso me experienciar, eu preciso ser motivado a experienciar. Então, a gente já sabe que motivou esses seres a experienciar foi o instinto. E aí eu dei aquele exemplo da questão da parte mais baixa, né, do campo mental, e a questão ali da medula, né, do diencéfalo, né, do tronco, a gente conversou sobre isso. Então, naquela figura da questão ali, olha, fugiu o nome aí, né? Qual é a figura mesmo? No mito, ainda estou relacionando o mito. Qual é a figura lá? Da serpente. A serpente, o grade salvou aqui, né? Então, o instinto, quando a gente fala naquela figura que a gente viu lá, a serpente simboliza o instinto, né? Então, o instinto está movimentando esses seres primitivos. Vamos devagar, e eu vou apresentar mais, depois a gente vai entendendo. Opa, deixa eu voltar aí. Deixa eu apresentar mais, né? A gente vai indo devagarzinho. E o Wilber já deixou aí para nós uma reflexão, né? Então, está imerso no subconsciente ainda. Ainda não para pensar, para projetar algo do futuro. Não tem essa consciência ainda desperta. Está ligada somente às suas necessidades. Então, e como ele disse aqui, né? Só para a gente ir acompanhando, né? É indistinguível ali. Ele não consegue distinguir o corpo, né? A natureza, está tudo junto. Está tudo junto. Aí o Wilber vai continuando e fala: o mundo do homem e o eu do homem eram basicamente indiferenciados, não tinha diferença. Estavam entranhados, estavam fundidos e confundidos. Então, o ego, ele via o corpo como ele, via a natureza também como parte dele. Então, está tudo ligado ali. Não tem aquela diferenciação. Vamos devagar, e eu já vou deixar vocês comentarem um pouco mais. Vou trazer o livro dos Espíritos e diz para nós aí, esses irmãos, em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. Aí é um ponto, né? Porque a gente vai precisar agora, vou abrir para vocês conversarem devagarzinho. A Denise quer falar, vamos deixar a Denise já falar, depois eu comento. Não, boa noite a todos. Boa noite. Não, é que isso me lembrou quando a criança está no útero, né? Ela está assim é um sentir de que ela é a mãe e a mãe é ela, né? É uma coisa só. Quando ela nasce, ainda ela tem esse sentir, né? Como se a mãe fosse a extensão dela. E depois, aos poucos, conforme ela vai amadurecendo, crescendo, seu psiquismo se desenvolvendo, isso no sentido material, né, até intelectual, enfim, tudo, ela vai se diferenciando, tanto é que ela é chamada egocentrista, e depois ela vai tomando conta, né, sabendo da sua individualidade, percebendo a sua individualidade, que ela é outra pessoa, que não é a mãe não é a extensão, porque a mãe é uma pessoa e ela é outra pessoa. Então, isso me lembrou muito essa questão da criança, né? Que tem esse mesmo, que é uma analogia, na verdade, né? Uma analogia em relação à questão da consciência, né? O despertar da consciência. Mas a analogia é boa, né? A gente precisa usar as analogias, as imagens, né? É importante a gente entender o eu significado. A gente sempre precisa usar símbolos, né? Mas o importante das comparações, das analogias, da questão dos símbolos é o significado. Boa analogia. E a gente está falando aí de homens, seres humanos primitivos. Seres humanos primitivos. Não tinha consciência ainda de si.
dos seus atos. Eu posso falar e eles tinham responsabilidade pelo que faziam ou não? Não, não é? Eu posso falar e nesse momento aí eles estavam no mundo de provas e expiações? Não. É um mundo primitivo. Tudo bem? Então, quando o ego nasce, ele nasce sem responsabilidade. Bem? Depois ele vai ser inspirado ali, né? Ou seja, vai ser, melhor dizendo ali, né? Alguma força vai empurrar ele para experienciar, para ele saia desse paraíso, né? Porque o paraíso, e para nós, infantis ainda, o paraíso é não ter responsabilidade, não é? Para nós, seres infantis, é. Aí eu não quero ter responsabilidade, eu quero viver uma vida sem responsabilidade. Mas a serpente não vai deixar isso acontecer, não é? O instinto não vai deixar isso acontecer, porque vai dar fome. E eu vou ter que procurar comida. Vai dar sede, e assim eu vou ter que sair do meu conforto e procurar bebida. Mas a natureza tem os seus desafios. O meio onde eu estou tem os seus desafios. E não é fácil procurar o alimento. Não é fácil procurar algo para fugir daquilo que me incomoda, o frio, chuva, não é? Então eu preciso se movimentar. E aí as coisas vão acontecendo. Vamos devagar. Então vou colocar mais aqui para a gente ir devagarzinho, né? Como eu falei, a aula hoje não é tão na questão do mito, mas a gente precisa fazer essa relação para a gente ir entendendo. Então, vou trazendo mais o Livro dos Espíritos para nos ajudar, né? Então, esses irmãos, esses nobres irmãos e irmãs, nos dizem que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então, eu só vou responder pelos meus atos quando eu adquiro consciência de si mesmo. Então, a liberdade de agir, ele vem junto, é um pacote, ele vem junto com a responsabilidade. Então, é importante a gente entender isso. Quantas vezes a gente pode perder a consciência de si? Agora, nesse nível evolutivo que eu estou. Eu posso perder a consciência de si? Tem várias situações que a gente pode perder a consciência, não é? Porque a consciência está ligada ao ego. E as coisas estão, depois a gente vai compreendendo aí, vamos devagar, né? Estão interligadas. Tem várias situações aí que pode levar à perda de consciência, não é? Mas são condições não mais da infantilidade, da imaturidade, da inocência do ego. Não, nós não somos mais inocentes. Mas pode ter situações que possam cortar alguns fios, né? Vou colocar dessa forma, e a gente perder a consciência. Pode acontecer isso também. Vamos devagar. A consciência de si mesmo, está dizendo aqui para nós, né? Continua esses irmãos nos ensinando, é o que constitui o principal atributo do espírito. Então, vamos dar um ponto aqui. Eu estou indo bem devagarzinho para a gente ir captando algumas informações. Então, a consciência de si é o principal atributo de nós, espíritos. Quando a gente não tem consciência de si, a gente não responde pelos atos, a gente não cresce, a gente não desenvolve. A gente precisa ter consciência de quem eu sou. Então, é um processo. Hoje eu tenho consciência de si, não? Todos têm aí? Tem, né? Todos nós temos. Então, nós somos responsáveis. Nós temos responsabilidade.
Mas lá atrás, quando vai nascer essa consciência, ela não nasce pronta. É uma construção. O ego, ele vai precisar desenvolver alguns atributos. Eu falei, às vezes a gente perde, né? Tem alguns danos, vamos colocar assim, né? Neurológicos e alguns, por exemplo, a esquizofrenia, né? Tem algum tipo de esquizofrenia ou a parte, vamos pegar uma parte aí de epilepsia, por exemplo, e fala de crise de ausência, né? Quem já presenciou uma crise de ausência? Pessoa ali, no máximo 30 segundos, né? Quando ela tem algum trauma neurológico, o ego ele vai desaparecer, vai ficar só as questões automáticas, e a mente, né? Mas como assim, Luiz? O indivíduo, o ego é desligado, o eu é desligado, e a pessoa sai ali. Ela anda, ela não vai bater em algum lugar, ela vai pegar um copo, vai tomar uma água, mas a gente vai olhar para a feição da pessoa, é como se alguma coisa está ausente, essa alguma coisa é o eu, é o ego. Quem já presenciou uma crise de ausência vai perceber isso. O olho fica vago. A pessoa, nessa crise de ausência epilética, ela não vai cair, ela não vai debater, ela não vai... O nome já define, é uma crise de ausência mesmo. São situações, se ela fizer alguma coisa ali, ela pode responder por si nesses 30 segundos? Não, porque o ego não está ali. O ego ele e é o mensageiro do self, ele que vai fazer. A pessoa que vai fazer em nome do espírito. Denise? O meu pai, ele teve crises de ausência. E a primeira vez que ele teve crise de ausência, ele estava dirigindo. Mas aí ele encostou o carro, antes de acontecer alguma coisa, ele encostou o carro e ele parou, eu estava do lado dele. Ele parou durante esses segundos mesmo, e fica como se estivesse assim no ar, uma coisa assim meio estranha, né? O olhar assim, aí quando volta, ué, o que eu estou fazendo aqui? Né? Isso é. Então é uma coisa assim tão estranha. E depois, enfim, teve outros problemas, tal, né? Mas, assim, é muito, assim, estranho, porque a primeira vez estava dirigindo. Mas, graças a Deus, acho que o plano espiritual deixou, né? Estacionou e aí ele ficou até que ele retomasse novamente. É muito estranho. Então, eu dei esse exemplo, a gente não vai, né? Eu não tenho expertise no assunto, eu dei esse exemplo, por quê? Porque é algo mais claro para a gente diferenciar o ego dos conteúdos. O ego é o sujeito. O sujeito é diferente do objeto, que são os conteúdos. Então, a mente ela está em funcionamento, né? Quem tem crise de ausência, ele pode se movimentar, andar, é como se fosse sonâmbulo ali, né? E ele vai fazer as coisas, ele pode até parar o carro. Mas você que presenciou, né? E é bom isso, né? Porque alguém que presenciou, né? Ter mais, vamos dizer assim, né? Mais fugiu a palavra aqui, né? Mais verdade para falar, né? Então, foge. Você olha para a pessoa como se a pessoa não estivesse ali. Mas quem não está ali, Luiz? O ego. A estrutura e ordena a consciência. Então, é importante a gente entender isso, porque naqueles seres primitivos, o ego estava ali. Mas o ego não tinha todas as ligações ainda que nós temos. Né? Então, alguém quer comentar alguma coisa antes de eu passar para o próximo slide? Então, vou aqui. Vocês podem ir chamando aí. E não lembra também depois o que aconteceu. Essa é uma questão. Verdade. Porque o ego, lembra, para ser consciência, o ego tem que participar. Se o ego não participar,
é inconsciente. Vamos registrar isso. Luiz, a consciência, então, por isso que está escrito consciência do ego, sim, consciência do ego. E se o ego não participa, é inconsciente. Quando nós estamos dormindo e não sonhamos, né? Então, Luiz, eu não participei, aí é outra coisa. Depois a gente pode conversar mais para frente. Mas para ser consciente, o eu e o ego precisa participar. Se não passar pelo ego, não é consciência. Então, a consciência e o ego precisa participar. Então, vamos lá. O que diz esses irmãos aqui? Estou trazendo o Livro dos Espíritos para estimular a gente também a ler com mais atenção. Então, nos diz assim, Deus não os criou maus. Aqueles seres primitivos não são maus. Criou simples e ignorantes. Ignorantes do Eloís, do saber, do compreender, do entender, né? Daquele senso de percepção das coisas, né? Ele tem tanto aptidão para desenvolver o que nós chamamos de bem e chamamos de mal. Quando nós chamamos de bem e de mal, nós estamos falando de moral. E aí, moral é algo que eu preciso desenvolver habilidades para perceber. Como é que eu vou perceber algo e não é palpável? Eu preciso desenvolver isso. Então, mais um slide para que a gente possa abrir para vocês conversar. André Luiz já vem aí trazendo nessa obra, né, Evolução em Dois Mundos, já ali do Homo habilis, né? Então, ele vai dizendo aqui para nós, o homem que laçava a pedra, é o Homo, né, ali habilis, e esse escondia na furna, passou a indagar sobre a causa das coisas. Constrangido a aceitar os princípios de renovação e progresso, refugia-se no amor-egoísmo, na intimidade da prole, ele entretém o campo íntimo, ajudando-o a pensar. Vamos traduzir isso, porque a gente precisa absorver o aspecto agora. Então, quantos milhões, Luiz, de anos demorou para esses seres primitivos pudessem agora começar a ter alguns flashes de percepção? A ciência tenta aí colocar isso em números, né? Mas são milhões. E aí, vamos parar para pensar se ainda isso não reina no nosso psiquismo. Porque o amor-egoísmo, né? Por que o amor-egoísmo? Porque está íntimo em nós, não é? Os arquétipos. E o instinto vai impulsionar o arquétipo a desenvolver, são as habilidades, os atributos, as potências que nós trazemos. E o ego precisa desenvolver, a pessoa precisa desenvolver. Mas primeiro, o que nos preocupou lá atrás? O quê? Algo nobre. A família, a sobrevivência, os meus. Então, eu preciso ali, eu me refugio no lar, eu começo a participar já, eu não busco alimento só para mim, eu vou buscar também para eles, e eu tenho ligação genética, porque a carne vai fazer a primeira ligação, porque aí está o instinto, né, de reprodução. Mas por trás do instinto de reprodução, mobilizando, está atributos que eu preciso desenvolver. E aí, a primeira coisa que me preocupa é com os meus, é com eu. E se faltar? E aí já começa a entrar num processo agora de desenvolvimento e percepção de preocupações, não é? Eu preciso não só buscar o alimento para mim, eu preciso buscar para o outro. E aí, será que esses seres ali primitivos vai fabricar equipamentos para assar? E aí, ele vai sozinho? Não.
ele vai entendendo que sozinho ele, coitado. E aí, quando pega o alimento, será que divide de forma igual? Vai dar briga? Então aí a gente precisa entender, porque vai nascer agora impulsos ali, levando o indivíduo à lei de responsabilidade. É só para mim o alimento, mas tem as outras famílias. E aí entra um aspecto interessante, não é? Porque eu preciso agora aprender a dividir. Eu preciso agora aprender a conviver com outros seres, mas não é conviver de qualquer jeito. É num trabalho, é um trabalho. A lei de trabalho já começa a atuar. Eu preciso me organizar, eu preciso planejar para caçar, para construir, para me esconder. Então, agora começa entrando no nascimento aí de uma consciência não mais tão infantil, uma consciência que já antecipa, e já projeta, e já administra. Então, nesse aspecto aí, será que já começa a mudar a responsabilidade? Entrar o aspecto de responsabilidade? Entra? Aí o mundo vai mudando, não só o mundo externo, o mundo interno. Então, esse nascimento da consciência agora, do ego, já é interessante. Vocês querem comentar ou eu trago mais uma passagem agora do André Luiz para nos ajudar? Pode ser? Então, vou trazer. Eu estou trazendo devagarzinho porque eu sei que o assunto demanda entendimento. Então, vamos lá. Trazer mais André Luiz. Então, o André Luiz vai... Quando eu falo André Luiz, vocês já entenderam, né? A espiritualidade maior, né? Então, fala assim para a gente. Aprende, esses homens vão aprender, que pode negar o braço ao companheiro, necessitado de apoio, sabendo, porém, que o companheiro poderá recusar-lhe o seu. No momento em que eu livre lhe bata a porta, não é? Eu posso recusar, mas eu sei que também eles podem recusar no momento que eu mais precisar. Percebe que os seus gestos e atitudes para com os outros criam nos outros atitudes e gestos semelhantes para com ele. Então, André Luiz aqui vai falando muitas coisas para nós. Eu tive que parar por aqui, né? Quem quiser ler mais lá, pode procurar. Mas nesse momento já começa o meio. Como é que desenvolve a consciência do ego? É um meio. O meio vai influenciar. Os instintos vão influenciar. E o indivíduo precisa decidir. E aí a gente dá ele aviso. Olha, quantas vezes vocês já ouviram isso? Não adianta se fingir de pedra. Alguém vai passar e chutar. Porque o meio vai estimular a gente a andar, a caminhar, a evoluir. E os instintos também. Por isso que eu disse que o instinto ele vai estar sempre ali. Enquanto a consciência não tiver madureza para realizar as coisas, o instinto vai impulsionar. E aí vai ter o que lá, eu passei para vocês também, tendências. Porque o indivíduo, ele vai, olha, eu não vou dividir, eu não vou ajudar. E aí ele já começa a compreender. Quando ele faz algo com o outro, ele percebe e o outro pode fazer para ele, porque a atitude dele pode influenciar, se uma dos outros está influenciando, sempre vai ter um líder ali, né? E vai influenciar, sempre vai ter um destaque, sempre vai ter um e não consegue fazer. E aí, como é que a gente vai ensinar? Será que a gente vai relegar ele ali, não tem paciência, a intolerância? A gente vai brigar, e aí começa o processo ali
de uma lei maior existe dentro de nós. Qual é a lei maior? Qual é a lei maior? Jesus sempre repetia para nós, antes de passar por Valmir. Qual é? A de amor. E como é que ele resumiu isso? Ele está falando de convivência. Como é que ele resumiu isso na convivência? Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Depois ele vai resumir. Perdão, indulgência e tolerância. E benevolência. Mas numa vida social, o primeiro ponto de uma vida social é o quê? De grupo. Fazer o bem aos outros, assim como eu gostaria que fizesse a mim. Isso. Tudo isso vocês falaram, mas eu gostaria de ouvir isso que a Cristina falou. Não é fazer os outros e gostaríamos que fizesse. Esse é o princípio da base de qualquer sociedade. Mas, Luiz, eu vou abrir mão do meu direito quando o outro não faz? Não é só hoje que a gente está sendo experienciado nisso. É lá de trás. E eu digo uma coisa, a gente não abre mão do nosso direito. E aí começa o processo. Mas eu tenho que abrir mão do meu direito para o outro viver? Não, os direitos, a gente pode viver os direitos. Mas quem está num mundo desse, às vezes vai precisar abrir mão do direito. E é doído isso. Porque num grupo onde ninguém se respeita, onde cada um é levar a vantagem, onde as pessoas gritam ali e brigam, é na força. O que prepondera lá? Vamos falar de lá, depois falar da gente. O que preponderava lá? Era a força, era a carne, né? Eram os músculos, não era? Eram as habilidades e preponderava no sentido da força. E aí, se eu tenho isso, eu vou usar para quê? Para benefício próprio, não é? Mas antes disso, vou deixar o Valmir, porque às vezes pode perder o pensamento que ele iria falar. Pode falar, Valmir. Bem, o que eu queria falar é que tudo que eu estou escutando, eu estou entendendo, é claro. A consciência, a gente vai adquirindo desde que nasce até a fase adulta, e ela vai se desenvolvendo com todos esses. Mas eu queria saber, da onde isso. Não quero saber, não, quero te falar para ver se eu estou certo. O instinto nasce, ele já vem com a gente desde a centelha divina, pelo que eu pude observar. Que até então eu pensava que era da selfie, mas eu acho que todos os seres já vêm com o instinto desde a, né, da centelha divina. Eu estou certo ou eu estou errado? Porque não se falou, se falou, eu perdi da onde nasce, da onde vem o instinto. Eu acho que a gente já, o instinto já é já é do princípio de tudo, do pontinho lá, que a gente já vem com o instinto. Ou eu estou errado? Então, só para a gente dividir, como eu falei, tudo é espírito, mas a gente precisa dividir e para a gente não se confundir. O instinto está ligado, eu falei, à espécie, aos seres. O instinto é do vaso, é da biologia, se assim posso me expressar. Luiz, como assim? Lógico, a inteligência, tudo é inteligência. Se a gente pegar uma célula, a gente vai ver que tem um campo mental nela, né? Mas o que eu estou dizendo e o instinto faz parte das espécies. O animal tem instinto. Nós somos animais, nós vamos ser instinto. O instinto é da espécie humana, mas eu estou falando aí, eu estou no ser humano, experienciando nele, mas eu sou um ser espiritual. Então, para a gente facilitar, a gente diz assim, o instinto é da espécie e as qualidades, as imperfeições são do ser espiritual. Como você falou da centelha divina, as qualidades, as imperfeições é da centelha divina. Vamos usar a simbologia que você colocou. E o instinto é da espécie. Porque o espírito, ele não tem sede, ele não tem fome.
Ele não tem necessidade de se relacionar no sentido de reprodução, no sentido mais animal, estou falando, né? Do sexo. Tudo isso faz parte da espécie humana. Mas, Luiz, quando a gente sai do corpo, a gente deixa isso no corpo, aí eu falei lá atrás, não, por quê? Porque nós somos seres ainda muito ligados ao corpo. O ego, lembra que o Wilber falou, a gente começou, era tudo uma coisa só. O ego estava misturado com o corpo, estava misturado com a natureza, estava misturado com tudo. E ele precisa agora diferenciar. Eu não sou a natureza, eu não sou o corpo. Tudo isso é instrumento e eu uso. Então, esse é o processo de individuação. É a gente diferenciar. Então, isso é muito difícil. Por quê? Porque a gente se mistura. E é natural, é comum, não é? Então, quando a gente diz, não, os espíritos não falam para nós, a gente fica muito apegado ao corpo, não é assim? Mas o corpo, ele é matéria viva, né? Porque ali está o fluido vital e está essa inteligência e utilizando todo esse aparato para se movimentar nesse mundo. Então, o Valmir, ele tem instintos, enquanto tiver no corpo, sim. E quando você sair do corpo, Valmir, você vai ter instinto? De porco. Não, brincadeira. Me fez tá um pouco confuso, mas eu acho que eu entendi. Porque o animal também tem instinto. E aí? Tem. É do corpo. É da espécie humana, não é da espécie. Instinto seria assim? Não é da espécie humana. Eu não disse que o instinto é da espécie humana. Eu falei o instinto é do vaso. O animal não tem um corpo? Tem. Então, ele tem instinto. Tá. O instinto é do vaso. O instinto, ele está ali, ele tem um propósito. Agora, o ser que está alimentando ali, dando vida àquele animal, ele está imerso em tudo isso. Ele não consegue se diferenciar. A gente também, até o momento, não consegue se diferenciar, porque a gente vai sair do corpo e vai levar o instinto. O que a gente precisa? Se diferenciar. A gente precisa se desprender, se depurar. Porque, se fosse possível, a gente levava até o fluido vital que está no corpo. E, às vezes, leva. Então, essa diferenciação é nesse aspecto que eu estou dizendo. Mas vou deixar a Cristina falar, ela abriu também aqui. Então, Luiz, eu estou aqui pensando, quando você fala diferenciar, porque a evolução, para mim, a gente fala evolução espiritual, para mim, é um desafio muito grande. É um desafio constante, porque viver não é fácil. E aí eu lembrei daquela passagem do Evangelho, quando Jesus fala que quando alguém bater numa face, oferece a outra. Se eu for agir puramente por instinto, eu bato na face do outro também. Eu vou, como nós costumamos dizer, eu vou peitar o outro no mesmo nível. Mas se eu começo a diferenciar, eu vou no meu processo evolutivo, vou caminhando, eu já não enfrento o outro. Eu viro as costas, eu vou embora, porque eu sei que não vale a pena. Eu tenho que aprender, eu tenho que transpor tudo isso. Isso daí é que eu não sei se eu estou certa no meu pensamento. Porque quando Jesus fala, quando alguém bater numa face e oferece a outra, não é que eu vou oferecer isso para o outro, mas é aquela face, como é que eu vou colocar aqui? A face psíquica. Eu não vou fazer conta do que ele me fala, eu não vou deixar que o instinto fale mais alto. Apesar de eu carregar esses instintos, mas eu vou deixando mais brando.
É que eu não encontro as palavras corretas, as palavras necessárias. Eu vou deixando... Não existe... Sublimando, deixando o instinto mais refinado. É assim que eu entendo. Eu não sei se eu estou certa na forma de pensar, porque eu acho que é assim. E quando você falou que nós necessitamos do meio, passar por todas as experiências, porque a evolução, ela é solitária. Sou eu comigo mesmo. Eu posso ter marido, filho, amigo, mas é comigo. Mas eu preciso da sociedade para ir me aprimorando, para que eu possa crescer espiritualmente, senão não tem como. Fica muito difícil. Fica muito difícil, não. É difícil. Então, É muito difícil. então vamos com calma, né? Entendi. Vamos com calma, né? Para gente, por isso que as aulas a gente está, e ainda é conceituais, né? Então, a gente está falando agora de vivência, mas é conceitual. O primeiro modo é para isso mesmo. Vamos com calma. Então, eu dei o exemplo aí de Jesus, não foi? Já dei um exemplo dele aqui. Jesus, ele, quando veio na matéria e no mundo de provas e expiações, ele usou um corpo, não usou? Usou um corpo. Esse corpo que Jesus usou tinha instinto? Tinha. O instinto é do corpo, do ser, no sentido assim, dos seres formados aí, tanto animal, homem, né? O instinto é da matéria, do corpo. Porque Jesus, ele, quando bateu na face dele, isso sem ser de forma, eu vou já entrar nessa questão da face também, mas foi na face mesmo, né? Foi algo objetivo ali. Quando bateram na face dele, por ele não reagiu como a gente reagiria? Se ele tem o instinto, se o instinto é da matéria. Porque ele já tinha sublimado. Mas ele sublimou o quê? Eu acredito que ele foi como nós, né? Tivemos instintos, estamos num processo, ele chegou na escala crística, e ele já não precisava, o espírito dele já era superior à carne, né? Ao corpo. A gente ainda se deixa envolver muito pelo corpo ainda. Né? Então vamos devagar. A Lília colocou uma situação aqui. Então, Jesus tinha os mesmos instintos que a gente. O instinto é do corpo, é do animal. Ele estava no corpo animal. Não é? Só que ele já tinha passado por todo esse processo. A gente não, a gente está passando pelo processo. Ele já tinha superado, por isso era um mestre. Ele não precisava vir nos seres, os seres humanos que são ainda animais, mas ele veio. E aí, a gente precisa educar não os instintos eles estão lá. Eu preciso me diferenciar, eu não sou o corpo. Eu preciso desenvolver em mim as habilidades do espírito. Então, se o instinto me manda se defender, porque o instinto está mandando bater no outro, ele está pedindo para eu possa me defender. É instinto de sobrevivência. E aí o espírito já compreende, e um tapa no rosto não vai tirar a vida dele, um tapa no rosto não vai tirar a moral dele, um tapa do rosto não vai humilhar ele, um tapa no rosto não vai ferir no sentido assim, moral ele. E aí, o que Jesus tinha no psiquismo dele já eram virtudes. Não tinha mais imperfeição. O que nos faz retribuir o mal com o mal não é o instinto. É os condicionamentos que a gente construiu por não saber usar o instinto. Agora, o instinto estava me fazendo sobreviver, mas quem decide como isso acontece sou eu. Entende? Então, o instinto, ele sempre vai pedir para a gente fazer algo, mas quem decide é a gente. Mas a gente fala, Luiz, mas é tão automático que eu não consigo. Por quê? Porque eu estou imerso na matéria.
A matéria me domina. Por isso que os espíritos falam que a gente é dominado pela matéria. A matéria me domina. Agora, Luiz, como se diferenciar da matéria? Vivendo mais como espírito. Mas como é que se vive mais como espírito? Dando menos valor às coisas ligadas a esse mundo aí dos seres humanos. Porque os seres humanos, isso passa. O meu corpo vai ficar. Luiz, esse nome Luiz também vai ficar. Mas eu, enquanto ego, enquanto pessoa, estou a serviço de algo maior. E esse algo maior tem que me guiar. E não os meus pensamentos egóicos. Os meus pensamentos voltados para os meus interesses aqui. Aí, colocando mais um ponto, Cristina, né? Depois eu passo para a Gladys, e ela abriu também a fila para falar. Você falou de um aspecto do instinto. E o instinto ia fazer a gente retribuir o mal com o mal, não foi? Então, primeiro ponto, o instinto não vai fazer isso. O instinto, ele é uma defesa, mas defesa do quê? Da vida, da sobrevivência, da espécie. É isso que ele faz. Se eu vou retribuir... Quando Jesus falou assim, se bater numa face da outra, ele não estava falando da questão física. Nós vivemos num mundo dual. Noite e dia. Frio e calor. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo para nós o E na linguagem psicológica. Nós estamos estudando a linguagem psicológica. Se alguém te xingar, é uma face. O xingamento, com raiva, com vingança, é um lado da moeda, é um lado da face. Qual é o outro lado? Bem dizer. Se alguém te maldiz, bendiz. Se alguém te deseja mal, deseja o bem para a pessoa. Ele está dizendo isso, não é para alguém bater na face e a gente dar outra face. Bate aí. Não, não é isso que ele está dizendo. A gente tem que olhar psicologicamente. Entende? Lógico, eu falei e alguém bateu na face dele, ele não deu a face para o soldado. O que ele fez? O soldado bateu nele com raiva, porque estava agindo dentro vamos dizer assim, dos valores sociais, né? Estava ali o sumo sacerdote, não desrespeito o sumo sacerdote, aquela coisa toda. Jesus olha para o soldado e dá outra face. Qual foi a outra face que ele deu? Se eu te fiz alguma coisa de mal, me fale onde eu errei. Mas se eu estou falando a verdade, por que você está me batendo? Então, a gente não tem condição ainda de viver assim, porque não é o instinto que vai fazer a gente retribuir o mal. Vamos tirar isso do nosso psiquismo, não é o instinto, são as minhas imperfeições. Porque o instinto vai pedir para me defender, e a defesa eu vou fazer o ataque. Eu sempre fiz isso. Isso está condicionado no meu psiquismo. Então, a gente deve depurar o espírito, o instinto, ou a imperfeição? A imperfeição. Perfeição. Então, ficou claro para nós, né? Ficou muito claro, obrigado. Ficou muito claro. Então, Gladys? Não, ficou claro, mas quando você desencarna, você continua imperfeito. Sim. Então, você carrega os instintos da espécie imperfeita. Sim. Ponto. Então, quando você falou que os instintos é do vaso, né? Sim. Você falou. Sim. Então, a gente carrega uma parte ainda desse vaso no nosso desencarne, né? Então, quem é que constrói o vaso físico? Isso. Quem é que constrói o vaso físico? Vamos pegar esse pensamento da Gladys. É o ego. Aí. Sim, mas o ego, ele é construído. Quem constrói sempre ainda o ele céu. Sofre com isso. Sim, mas aí tem um outro corpo. A consciência. Quem é que constrói? Esse vaso físico aí é reflexo do erro. Do ego. Perispírito?
Do perispírito. Ah, do perispírito, tá certo. Isso, Boa. isso. Tudo bem? Isso. Quando a gente O sair perispírito, ele desse... sofreu com tudo isso, né? Então, ele está também judiado. Não vamos dizer assim, não vamos dizer assim na linguagem Eu vou... ruim, vai, do jeito que eu Sei. consegui me expressar. Eu prejudiquei o meu perispírito. Então vamos fazer o processo inverso. Vamos fazer o processo inverso. Eu estou aqui no vaso físico, Uhum. né? Então, o vaso físico, ele reflete um outro corpo. Qual é? O perispírito. O perispírito reflete um outro campo, eu não vou chamar nem corpo para não confundir, um outro campo de energia. Qual é esse outro campo de energia? A mente. A gente poderia colocar assim. A mente está ligada ao E, ao ego, Ao ego, ao self. ao self. Então, tudo que eu tenho nesse corpo físico aí é um pálido reflexo que eu tenho no perispírito. Sim. E o perispírito reflete a mente. Se eu não usei os instintos de maneira adequada, isso vai para a mente. E quando a gente estiver do outro lado da vida, também eu vou ter medo de morrer. É louco isso. É louco, eu entendi o que você está falando. Entende? Os espíritos têm medo de morrer lá. Porque aí viram também me fugiu a palavra, né? Porque uma coisa vai levar a outra, né? É. O que a gente tem medo? Da morte ou da dor? Do Eu sofrimento? acho que, na verdade, a gente tem medo da dor, mas a gente coloca isso tudo na morte, né? Porque a gente desconhece ainda tudo isso. Eu acho, não sei. Então, quando mais a gente estiver ligado, escravo da matéria, mais sofrimento e mais dor a gente vai ter. Então, do outro lado, o vaso também a gente vai estar usando, por a gente ser imperfeito, ele traz dor. Então, se traz dor, traz instintos, traz tudo isso. Mas o instinto não é do espírito. É do espírito por quê? Porque a gente é imperfeito, a gente é materializado. Aí a gente poderia dizer, e quando eu desencarnar, eu vou ter instinto, e vai ter mesmo, porque a gente vai levar. E como vai carregar também os vícios, porque nessa hora eu lembrei dos vícios também. Tá E os vícios, né? Lógico, a gente vai ter aula específica para isso. Obrigada, Luiz. Não, é isso. É bom, Grátis, participar, é muito bom, porque vai ajudando, né, a desenvolver o pensamento. Os vícios, a gente vai ter aula sobre isso, mas os vícios são condicionamentos. A gente só repete aquilo que nos deu prazer. Ninguém vai repetir algo que não deu prazer. Vai chegar uma hora e não vai dar mais prazer, mas vai estar condicionado já. E aí vai ser automático, a gente vai repetir mesmo não querendo fazer. Então, quando a gente fala de vício, é um passivo que a gente tem. Então, ninguém tem um vício à toa. É porque ele estimulou aquilo. Então, se o vício a gente repete porque dá prazer, chega uma hora e aquele vício já não dá mais prazer, e a gente está repetindo mesmo sem o prazer, e agora é um dor, um sofrimento. Eu não quero fazer aquilo, estou fazendo, isso me traz dor, me traz sofrimento. Aí, como se livrar disso, Luiz? Aí a gente vai ter aula mais para frente. Valmir, quem foi? É Valmir, né? Não, a Denise primeiro, Valmir, depois é você, tá bom? Pode falar o Valmir primeiro, não tem problema. Eu vi a fila aqui, desculpa. Rapidinho, Denise. Então, podemos dizer que essa dor, quando a gente desencarna, são os reflexos que ficaram no perispírito que vai doer na gente. Que já não temos mais o corpo físico, né, o vaso, mas tem os reflexos que ficaram, né? Mas esses reflexos estão no perispírito. Quem criou o perispírito? Agora eu esqueci. A mente. A mente. E quem é o dono da mente? O espírito. Então, a gente, só para aprender uma coisa, para a gente não transferir. Senão a gente vai achar que o imperfeito é o perispírito. Entendeu? O imperfeito é o espírito. Se o perispírito... O André Luiz dá uma imagem muito bonita.
para nós entender. Ele diz assim, se alguém pega uma roupa suja, não é? E aí ele vem aí para as águas da vida e lavar, né? Aí eu pego e sujo mais essa roupa ainda. Aí eu desencarno. Então a gente fala, a roupa está muito suja, né? Mas quem sujou? Quem sujou é a gente, é a mente. A gente precisa mudar a Então, forma... vamos dizer que ela vai toda essa dor para o self, né? Ela volta para o self, para o espírito. E vai ter uma nova oportunidade, uma nova reencarnação para conseguir novamente. E assim vai esse ciclo, né? Até que a Isso. gente melhore tudo. Tá bom. Obrigado, Luiz. Mas Obrigado. um ponto, não, é isso, um ponto, viu, Denise, antes de passar, e é bom os conceitos estão sendo colocados assim, eu tenho a oportunidade de a gente conversando. Tá no self, sim, tudo está no self. O self é tudo, né? A gente não deve esquecer, e do outro lado da vida também a gente tem uma personalidade. Existe o ego ainda e vai estruturar uma personalidade. E quanto mais sujo tiver o todo, o ego também estará. Quanto menos iluminado, vou colocar palavras aqui simbólicas, quanto menos iluminado, mais escuro tiver o self, o ego será também escuro, não será tão iluminado, porque ele é filho do self. Quanto mais o todo está desenvolvido, mais o ego estará em luz. E se o ego está em luz, a consciência é mais clara, mais abrangente. Porque a consciência não se expande porque existe muita sombra, existe muita imperfeição no espírito. E a gente está trabalhando exatamente isso. Acender luz na escuridão para que o self se ilumine, né? E o ego, consequentemente, vai se iluminar. E aí o ser vai estar mais integrado. Mas nós não estamos integrados. Por isso que a gente está conversando aqui. Nós temos vários eus, a gente ainda vai estudar mais para frente, né? Denise? Eu estou pensando aqui, pensando várias coisas, na verdade, em relação a isso, e me vieram várias questões, né? Uma, assim, a questão, assim, da gente carregar o instinto depois do desencarne, é porque nós estamos ainda presos à condição humana ligada ao instinto em si, né? Assim, por conta da nossa condição. Jesus, ele já não estava mais ligado à nossa condição humana, mas ele se fez, teve todo o trabalho de vir, né? E para poder, baixando seu tom vibratório, para poder ter condições de encarnar, e aí ele responde de uma maneira diferente, porque já estava numa outra condição evolutiva. E acho que essa questão do instinto, enquanto a gente estiver nessa condição humana, no sentido desse ponto evolutivo, esse instinto ele vai preponderar tanto enquanto encarnado quanto desencarnado. À medida que vai evoluindo, vai depurando, como diz, né? Aí a gente vai, aos poucos, trabalhando melhor essa questão do instinto, né? Isso mesmo. Então, é por isso que a gente carrega ele após o desencarne, né? Porque nós estamos ainda dentro de uma condição humana. Assim como a gente diz que a humanidade na Terra não é só a humanidade encarnada, é a humanidade que também está envolta no padrão vibratório da Terra, né? Que também são os desencarnados. Então, da mesma forma, o instinto, a gente está encarnado, tem o instinto, desencarna, continua, porque nós estamos ainda nesse mesmo padrão, né? Eu Nesse vou ponto aproveitar. evolutivo. Não, legal sua abordagem. Eu vou aproveitar e fazer uma provocação boa para vocês. Estamos estudando, né, a questão aí psicológica. Então, Jesus, ele repetiu várias vezes, ele dizia assim, eu sou filho do homem. Na questão psicológica, isso é dizer para nós. Eu acho Alguém que está falando que ele já passou por essa fase, está que ele é vendo? filho dessa fase, porque ele veio, todos nós viemos do mesmo ponto. Então, eu estou muito feliz, né? Porque eu, enquanto Luiz, eu não posso falar que sou filho dos seres humanos, porque ainda eu estou aqui ainda, estou sendo gestacionado, né? Estou passando por essa gestação. Eu posso falar assim, eu sou filho do animal.
Eu sou filho do cachorro, eu sou filho do gato, eu sou filho... Aí eu posso citar todos os animais que for. Eu já passei por essa fase. Vocês estão entendendo a linguagem? Então, quando ele fala, eu sou filho do homem, ele não está falando, é filho de Deus. Deus não é homem, ele mesmo disse isso. Ele está falando de um processo evolutivo. Aquele ser que já está ali, animando um ser humano, ele não precisava mais animar o ser humano, porque tudo que a espécie humana tem para ensinar, ele já aprendeu. Entende? Por isso ele se colocou como mestre, porque tudo que a gente está passando e vai passar, ele já passou. Então ele pode dizer, olha, os seres humanos, eu sou filho disso, porque a essência hoje desenvolvida que está em mim, bebeu dessa fonte. Então, a gente precisa agora olhar a consciência nesse aspecto. A minha consciência é o quê, Luiz? A minha consciência é humana. Ainda é humana. Mas totalmente desenvolvida, humana, não, está em processo de desenvolvimento. Mas a consciência que está em mim já passou pelo animal? Já. E também vivenciou os instintos que está no animal? Sim. E eu te digo uma coisa, ainda existe isso em mim. Eu não trabalhei isso bem, e eu estou aqui nos seres humanos tentando dominar isso, e ainda não consegui. Mas é devagar. Vamos lá. Eu vou colocar mais uma situação aqui, né? Olhei para o relógio, a gente... Estou aqui viajando na maionese, como diz o ditado, né? Uma maionese boa, né? E nós estamos falando de algo espiritual, e muita gente não quer falar, porque ainda é se esconder, né? Vou trazer André Luiz novamente, né? André Luiz aqui está nos inspirando. Então, ele diz assim, a ideia de Deus, quando fala a ideia de Deus, de algo superior, de algo sublime, de algo assim, a gente não consegue definir. Está ligado a um arquétipo da adoração, iniciando a religião. Então, a religião, a forma da gente lidar com o sagrado, com o divino, nasce de um arquétipo, que está na consciência dos seres espirituais. A indagação, pronunciando a filosofia, também nasce de estímulos, de arquétipos nossos, e vai impulsionar a gente a indagar, a perguntar sobre o porquê das coisas. A experimentação vai anunciar, e a ciência, eu preciso, alguma coisa vai me estimular para eu buscar o conforto, para eu buscar a facilidade, e eu busque fazer as coisas com mais facilidade. Então, isso impulsiona o espírito. É instinto, Luiz? Não, são arquétipos, é diferente do instinto. O instinto de solidariedade, ele vai colocar essa palavra de instinto aí e confunde, depois a gente vai trabalhar isso. Mas é um arquétipo. O instinto não é de solidariedade, mas a espiritualidade vai usar muita questão de instinto para dizer condicionamento, impulsos, né? De solidariedade, prefigurando o amor puro. E a sede de conforto e beleza, inspirando o nascimento das indústrias e das artes. Eram pensamentos nebulosos, torturando a cabeça e inflamando o sentimento daqueles seres primitivos ainda. Porque na mensagem que eu apresentei para vocês de João, é muito bonito, João vai falar sobre isso. E há algo sublime ali, movimentando. Quando eu falei instinto, pessoal, a gente vai ler isso, a gente vai ver muito isso, né? Depois a gente vai diferenciar. Às vezes a espiritualidade vai trazer a palavra instinto, mas ligado a arquétipos, né? Ligados a impulsos, a condicionamentos, e não ao instinto ligado à espécie, tá bom? Então, o que acontece, Luiz? Se eu ficar aí parado, eu não vou evoluir. Eu vou evoluir? Vai chegar uma hora, alguma coisa vai te impulsionar. Só que vai demorar mais. E a gente tem pressa, não tem?
A gente tem pressa. Porque só de entrar na matéria não dá para ficar parado. Porque a matéria, como eu falei, vai dar fome. O indivíduo está jogado lá na cama, aí dá fome. Aí ele vai ter que gritar, pelo menos. Ô, traz minha janta aí, meu almoço. Ele folgadão, sabe? As pessoas folgadas. Aí sempre tem uma mãe, alguém lá, um sentimento de fraternidade, de amor para trazer. Mas pelo menos ele vai ter que falar, né? Depois, vai dar dor de barriga. Ele vai falar, mãe, não, vai você, não dá para fazer, meu filho. Não dá. Aí você vai ter que ir no banheiro e fazer força. Você tem toda uma estrutura muscular, tem a parte também peristáltica aí do corpo, né? Aí você tem que fazer. Então, tudo isso está estimulando o campo mental. No campo mental está ligado o corpo espiritual. Está ligado aos plexos através dos centros inteligentes do corpo espiritual, que a gente chama de centro de força, de chakra, pode chamar do que for. Mas está ligado às funções do corpo físico. Então, tudo eu desagrego no corpo físico, mentalmente falando, eu estou desagregando no corpo espiritual, eu estou desagregando na mente e perturbando o ser e sou. Então, é tudo interligado, a gente tem responsabilidade. Né? A gente tem responsabilidade. Então, vamos devagar. E eu vou colocar mais um para dar tempo, pessoal, eu trouxe. E aí eu deixo vocês falarem, tá bom? Vamos aqui, devagarzinho, né? Dia 19 de dezembro, o Luiz vem trazendo esses assuntos aí, mas esses assuntos são bons, né? O Jung, de forma bem profunda também, né? Ele diz assim, a existência só é real quando é consciente para alguém, né? E a tarefa do homem é conscientizar-se dos conteúdos e pressionam a alma para cima, vindos do inconsciente. Só essa frase do Jung, eu vou ter que dar uma parada, porque resume um monte de coisa que a gente está falando. A Denise, já deixar a Denise falar. É que eu lembrei, penso, logo existo. Aí veio um estudioso, e aí ele pegou essa frase do René, né? René Descartes, né? Acho que foi o René que falou, não lembro. E aí ele diz assim, e ele estava errado, porque a gente sente, depois a gente pensa, aí logo a gente existe. Né? O pensamento ele vem depois do sentimento. A gente não percebe. A gente até vai estudar o sentimento, que vocês vão perceber que o sentimento ele vem primeiro. O sentimento primordial, e tem outro tipo de sentimento que vem depois. Para não confundir, porque a aula não é essa, a gente vai falar e do Jung. Olha, ele é interessante, ele diz assim, a existência só é real quando é consciente. Isso é claro, tem que ser consciência. Agora, quando a gente procura entender esses impulsos que vêm do inconsciente, despertando o ego para fazer algo, para agir, e o ego começa a participar disso, a gente, como ser humano, começa a participar disso. Peraí, Luiz, por que está vindo o sentimento aí de tristeza, de melancolia em mim? Por que eu estou triste? Por que vem isso em mim? Eu preciso entender. Por que eu estou parado aí? Por hora eu estou bravo. Eu estou nervoso. Estou com pensamento de pegar alguém, nem conversa comigo. Por quê? Não foi o ego que criou isso. Mas ele está sendo estimulado, está vindo alguma coisa do inconsciente. De repente eu estou aí, está dando um medo tremendo em mim. Um pavor. Às vezes dá até síndrome do pânico, né? Com brincadeiras à parte, é um processo muito dolorido para quem tem, né? Não é fácil, mas né? Da onde veio isso? A gente sabe é do inconsciente, porque não veio da consciência. Não foi? Porque a consciência é ego. Ego, consciência. Se não é eu que estou pensando, se não é eu que estou elaborando, e está vindo isso, está vindo de alguém. Da onde? Do self,
do self, do ser total. E o que ele está querendo me dizer? O que ele é que eu aprenda? É isso que a gente deve participar. O Jung falou, e a existência é real, sim, quando tem consciência. Mas ele tem mais consciência, ele começa a participar desse processo. E aí a gente está para isso, não é, pessoal? A gente está aqui para aprender. Alguém tinha levantado a mão e baixou? Quem foi? Não é, eu abaixei porque eu ia falar que você podia estar com envolvimento, mas aí você tem que saber se você está com envolvimento ou você está sendo inspirado pelo self. Mas esse envolvimento mesmo... Não, e aí eu não ia, aí eu resolvi não falar, mas aí já que você falou, eu vou falar. Não, é bom, é bom. E mesmo esse envolvimento, lembra, ninguém tem o poder de me influenciar sem que eu permita. E quando eu falo permitir, é o ego ou não? Não. Não, porque ele não está nem vendo, né? Exato, não. Ele não está nem vendo. Isso. Permite por quê? Porque tem conexões. Se eu estou sentindo tristeza... Você abriu brecha, né? Não, já estava aberta mesmo. Sim, desculpa. Estava aberta. As feridas estavam abertas. Eu só não estou vigilante, né? É verdade. Para fechar. Perfeito. Estou brincando, viu, Grade? Eu brinco assim mesmo. Não, perfeito. Perfeito o que você falou. E está dando horário, eu se empolgo, né, pessoal? E é bom vocês participarem, porque a gente vai associando muitos conhecimentos, né? A doutrina nos ensina, com tudo isso, porque tudo isso é a doutrina, né? Vocês já perceberam, né? E só para a gente ir finalizando, a benfeitora traz uma frase, que até coloquei para vocês depois, de uma passagem de Jesus, eu vou trazer ela, e ela diz assim, a conquista da consciência é, desse modo, um parto, ela vai trazer um símbolo para nós. E símbolo tem significado. Um parto muito dorido do inconsciente. Como assim? Vamos entender. E continua detendo expressiva parte dos conteúdos psíquicos e o ego necessita e deve assimilar. Eu vou só colocar a passagem do Evangelho e abrir para vocês falarem, porque já está dando horário, né? Jesus vai falar em outras palavras o que a benfeitora falou aqui. Lógico, com outra simbologia, né? A mulher é o ego, simbolizando, né? Essa figura da pessoa, da personalidade, né? Ele está trazendo a figura da personalidade. Ele poderia botar homem, mas o homem não pare, né? Então, ou a mulher, né? E os seres humanos, cada um tem os seus papéis aí para desenvolver. A mulher, quando está para dar à luz, olha que símbolo ele vai trazer para nós. Sente tristeza. A tristeza, e lógico, e na tradução, né? Pode ser dor, pode ser sofrimento, e dói, né? Parto normal diz que dói, né? Em outras encarnações eu posso ter parido, nessa ainda não, né? Eu estou no ser masculino, né? No gênero masculino não tem como, mas e dói no parto normal. Porque é chegada a sua hora, né? Tá ali, estourou a bolsa, né? Tudo certinho, mas depois de ter dado à luz a criança, diz que dá um alívio danado, né? Quem pariu, né? Já não, isso parto normal, né? Já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Olha que símbolo ele dá para nós. Vamos lá. E, antes da gente finalizar, eu trazer. A benfeitora deu um símbolo e deu outro, mas é a mesma coisa. Luiz, eu, enquanto ego, eu tenho que parir o ego. Então, vamos trazer esse símbolo. Tem muita coisa no inconsciente e é vir à luz. Então, é um parto dorido. A gente não deixa vir à luz. E a gente vai entrar muito nesses aspectos. Eu não estou prometendo coisa, não. Vai entrar, porque o estudo é exatamente para isso. Muita coisa a gente esconde, não é deixar vir à luz. Muita coisa a gente reprime. Muita coisa a gente tem medo, a gente desconhece, a gente tem medo mesmo que vem à luz.
E aí a gente precisa deixar vir a luz, porque é um parto, e é dolorido mesmo, como a benfeitora falou, dói. O processo de desenvolvimento moral dói, não é fácil. Mas o que Jesus falou, e a benfeitora também falou, quando nasce, é um alívio tão grande, e é uma paz tão grande, é uma satisfação tão grande, eu gerei algo. Eu trouxe algo para a minha consciência e estava escondido há muito tempo. O que são isso? São filhos meus que estão ali. São heranças minhas. Então, o processo de nascer a consciência não é fácil. Luiz, tinha um amigo, ele falou assim para mim um dia, eu nem sabia que eu era arrogante, né? Mas quando ele descobriu como é que a arrogância se manifestava na vida dele, e ele não percebia enquanto ego, e depois ele começou a parir isso, ele começou a trazer para a consciência, e começou a mudar, e começou a experienciar de forma diferente, ele ficou muito feliz, ele conta. Então é assim, a gente tem que fazer esse parto, pessoal. A gente precisa fazer esse parto. Tem alguns que vão falar assim, mas Luiz, eu não estou grávido, eu não estou grávida, eu não tenho nada para parir. Eu não tenho nada, nada, nada para trazer para a consciência. Eu não tenho nenhuma imperfeição para trazer para a consciência. Aí eu vou respeitar, né? E às vezes, como eu falei, se a pessoa está inconsciente, fazer o quê? Eu não vou discutir. Tem outros que vão falar assim, ah, não, eu tenho um monte de filho para trazer para a consciência. Eu tenho um monte de imperfeições para trazer para a consciência. E aí, eu posso perguntar assim, eu só exemplo, viu, pessoal? Não vou perguntar nada, não. Eu posso perguntar assim, então fala o nome de um filho só. E a pessoa vai ter dificuldade de falar. Porque ela está se enganando. A gente só vê o que a gente enxerga. Eu sei que isso é meio... A gente precisa enxergar. Não adianta ficar falando, ah, eu sou egoísta, eu sou prepotente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Como é que você sabe que você é prepotente? Primeira coisa, como é que você sabe? Ah, eu sei, porque, ó, as minhas atitudes, toda vez eu faço isso, faço aquilo outro, quando eu ajo, vem essas intenções, isso, aquilo. Pô, legal, a pessoa está vendo, a pessoa está vendo. Então, ela pode falar da prepotência dela. Porque a prepotência da Cristina é diferente do Luiz, da Grades, eu estou vendo aqui, da Denise, da Nancy, da Edna, do Valmir, os nomes que eu estou vendo, da Lilian. A prepotência e manifesta no comportamento de vocês é diferente da minha. Aí eu tenho que ver, não adianta eu só falar que eu tenho prepotência. Como é que isso se manifesta na minha vida? É isso que a gente vai trabalhar aí. Alguém levantou a mão e baixou e foi? Só para a gente finalizando. Eu não sei, é só imperfeições que a gente tem que parir? Ou é outras coisas também? Porque a gente vai parir aquilo e está na sombra. Lógico, e não está só na sombra imperfeições, mas aquilo que já é perfeito não precisa então, eu desse... complementar agora. Eu quero falar agora, porque senão o tempo, né? Então, Pode eu falar, quis dar pode um falar. exemplo, eu senti isso. A minha homossexualidade ficou presa há 50 anos. Quando eu resolvi assumir, é isso mesmo, é um alívio. E antes era uma dor terrível, um medo apavorante que as pessoas soubessem. Quando você põe isso para fora, vem a consciência plena, isso não tem mais valor nenhum, é um prazer tão grande, se torna uma coisa comum. Hoje eu sou tão pleno e tão resolvido que isso não importa nem que ninguém pense. Para mim é tão... Ficou uma coisa... Não sei se eu estou expressando, não, só quem passa por essa situação. É um alívio, é um nascimento mesmo. Também não pari, mas eu acredito que seja isso. É um alívio muito grande, né? Então, eu tenho esse exemplo. Se isso serve como, eu já senti isso. Só isso. Então,
Então, eu vou brincar, o Valmir, não conheço ele presencial, só espiritualmente, né? Então, o Valmir já pariu nessa vida, tá vendo? Então, é importante a gente deixar vir a luz estar na escuridão. Então, é importante. Isso, né, é uma imagem, né? Eu brinquei aqui, né? Parir fisicamente, a gente, como homem, e nessa encarnação no gênero masculino, não vai conseguir, né? O vaso está no gênero feminino é diferente, né? Isso fisicamente falando. Mas o parir espiritual, a gente já pariu, né, Valmir? Então, a gente deixou vir a luz. Vou trazer o exercício. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Foi difícil, pessoal? A Gladys? Eu queria tirar uma dúvida, porque a gente pode falar de medo, pode falar de inseguranças. Pode. E tudo isso... Não só imperfeições, né? Não, e tudo isso são emoções. Mas o que está por trás das emoções são sentimentos. E por isso eu dividi a aula. A gente vai estudar o que são emoções e o que são sentimentos. As emoções são mais palpáveis, a gente vai ver isso quando eu estiver estudando. Não tem como o indivíduo não perceber. O sentimento é mais sutil, o sentimento primordial, eu estou dizendo, né? Ele é mais sutil. As emoções são um caminho e nos levam aos sentimentos. E a gente vai aprender a fazer esse exercício. Quando o medo vier, por trás do medo tem um valor, que nós chamamos de sentimento. E aí esse valor precisa ser transformado, mudado, e não a emoção. E a emoção é só um efeito, como eu disse aí, como eu falei assim, eu estou feliz, estou alegre. Eu perguntei aí, vocês vão lembrar disso, isso é bom ou ruim? Já entrei na esfera da moral agora. Eu estou alegre, a minha alegria é bom ou ruim? Quem poderia responder? Depende. Oh, já gostei, já gostei. Depende, porque você pode ficar alegre por um feito negativo que você fez ou positivo, de acordo com aquilo que vai dentro. Legal, muito bom, isso mesmo, a gente vai aprender a fazer isso. As emoções, eu poderia dizer assim, é o paladar dos sentimentos. O importante é a gente entender o sentimento. A minha alegria pode estar ligada a sentimentos, a gente pode, como seres que está no reino nominal, já está evoluindo na questão moral, está com sentimentos ruins. Eu vou usar ruins aqui só para facilitar. Pode também estar com sentimentos bons. Então, a emoção é neutra. Eu quero saber o que está por trás da emoção, Luiz. Se eu falar assim, eu estou feliz, eu estou muito alegre, eu estou eufórico. Aí, a gente vai falar assim, o que está por trás disso, Luiz? Por que você está assim? Aí, sim, a gente vai se entender, tá bom? Então, quando eu estiver feliz, quando eu estiver com medo, quando eu estiver triste, o que eu devo perguntar para mim? Por que eu estou sentindo isso? Então, aí a gente tem que buscar lá os sentimentos. Porque a emoção, como eu falei, é neutra. Tá bom, pessoal? Eu sei que parece complexo, mas a gente vai entrar nessas aulas e vai ficar legal. Luiz, Né? isso me lembra os vilões da novela, né? Os vilões da novela, porque eles comemoram, ficam felizes, mas pelos atos negativos que eles conquistaram, né? E os mocinhos também, quando se vingam, né? Os mocinhos, né? Porque quando a gente está ali vibrando, não, pega ele, faz isso com ele agora, ele merece, né? Então, o que está por trás desse merece, dessa felicidade? Agora ele vai pagar, né? O que está por trás? Que valores são esses? Então, a gente precisa entender, né? Mocinhos e vilões, às vezes, estão no mesmo prato. Deixa eu pegar só um exercício, eu estou doido para passar esse exercício, porque ele vai nos acompanhar. Vocês vão falar, Luiz, eu já faço isso, para de passar isso. Isso eu estou rindo aqui, né? Ó, pessoal, ao longo, vocês vão falar, pô, é escola isso daí? Não, não é porque eu não vou... aí, né, como o Valmir falou, o Valmir tem um jeito de fazer, cada um tem um jeito de fazer, importante que faça, né, pessoal? O compromisso não é comigo, nem com a espiritualidade, é cada um de vocês, né? Eu respondo por mim, cada um responde por si, né? Mas, lógico, a gente não vive egoisticamente, né? Existem muitos que torcem pela nossa vitória,
E tem alguns que também torcem pela nossa derrota, viu? Mas vamos ficar só os que estão torcendo pela vitória. Trouxe um trecho aí do Santo Agostinho, que vocês conhecem muito bem, né? Ele assinou embaixo dessa resposta. Então, ele diz assim: fazer o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. E consciência ele interrogava, Luiz. Ele é o ego interrogando em. Vamos estudar essa outra consciência, mas por agora vamos ficar por aí, né? Passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Agora ele está perguntando ao próprio ego, né? Ao próprio eu. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o em mim precisava de reforma. Tudo isso que a gente está estudando é para descobrir isso. O que precisa de reforma? É isso, para depois reformar. Santo Agostinho fazia o E todo dia. A gente vai fazer na semana só, né? Santo Agostinho é Santo Agostinho. Vamos fazer na semana, né? Não é negócio de todo dia, não, Santo Agostinho. Eu vou fazer na semana só. Uma vez por semana. O compromisso nosso aqui vai ser uma vez por semana. Ó, a gente vai fazer essa perguntinha. Eu vou passar o exercício para vocês, né? Uma ordei durante essa semana. Vamos prestar atenção na semana. Quando chegar na sexta, no sábado, no domingo, cada um pode fazer. Vamos fazer uma retrospectiva aí. Pô, uma semana eu acordei muito, um mau humor, um bom humor, teve dia eu acordei assim. Qual foi o meu estado de alma, meu humor, minha disposição? É a mesma pergunta, é só intensificando mais aqui, né? O que eu fiz de bom durante a semana? Vamos puxar aí, mas não é de bom. Aquele bom, a gente está acostumado de troca, né? Ah, eu fiz isso para receber isso, eu ajudei fulano, ah, como eu sou bom. Não é esse bom, é o bom mesmo para a alma, como crescimento para a alma, né? Então, vamos prestar atenção nisso. O que não fiz, mas deveria ter feito? Quais foram as emoções mais presentes? Lembra, a emoção é importante a gente identificar ela, porque por trás dela está o sentimento. Então, primeiro vamos começar identificando a emoção. O que pretendo melhorar para a próxima semana? Olha que legal, exercício bom. Fala assim, Luiz, eu tenho mais o que fazer, Luiz. Fica passando essas coisas aí. Olha, pessoal, como eu disse, eu faço também, é uma luta, né? Porque chega a semana, pô, esqueci de fazer minha autoanálise. E aí eu passo, rememoro, às vezes eu faço como o Valmir faz, rememoro aqui na cabeça, às vezes eu escrevo. Cada um precisa buscar, né? É muito importante isso, pessoal. Porque senão o ego é preguiçoso, nós somos preguiçosos. Nós não temos disciplina. E aí alguma coisa precisa estimular o ego. Não vamos deixar só a dor estimular, não, né? Vamos deixar outras coisas estimular o ego, né? Tudo bem? Até aí, gostaria de comentar, eu já estourei o tempo aqui mesmo. Cristina? Eu só queria comentar o seguinte: hoje é o último dia da nossa aula e eu queria, com muito carinho, agradecer a você que trouxe tanto esclarecimento, que fez toda a diferença para mim, e assim como todos os companheiros, aqueles que trouxeram perguntas, aqueles que fizeram colocações, que me fez pensar, que me fez refletir. Mas isso fez uma diferença incrível na minha vida, porque eu aprendi com todos vocês. A minha gratidão, eu estou amando esse nosso estudo. Muito obrigada. E boas férias, um Natal bonito e abençoado para todos, com Jesus presente Amém. em nós e na nossa família. Obrigada. Amém, amém. Muito bom, né? Ó, vou encerrar essa fala da Cristina, ficou muito bom, né? Acho que reflete os pensamentos de todos nós. Eu repito com vocês, viu, Cristina? Eu tenho muita gratidão, né? Porque eu sou aluno, e como todos nós aqui juntos, né? E a espiritualidade nos guiando, estimulando, um vai na mente de um para a gente falar, e vamos falar, pessoal, porque a gente não está falando sozinho, não, né? Muito bom, né? Obrigado, bom Natal a todos aí, né? E a gente possa comemorar em família, né? Naquele espírito e Jesus deseja cada um de nós, e a gente possa iniciar um ano com muita batalha, muita luta, com saúde e disposição para vencer, né? Isso é importante.